Pronto, tô aqui. Gente, o Instagram deu aquela trollada bonita. Então, fazendo ao vivo aqui pelo Facebook mesmo, que é meu amigo e não me exclui. Vou esperar vocês irem chegando. Quem for entrando, dá um oi para eu saber que tá aí, porque quem me conhece sabe como eu detesto essas coisas bagunçadas bem na última hora. Oi, Rô, tudo bem? Nossa, gente, tomei um Pelé lá do Instagram. Menosprezou minha conexão. Mas vamos chegando. Quem for chegando, dá um oizinho aí. Tô aqui com a minha mesinha pronta pra gente começar a nossa conversa sobre os oráculos. Quem mais tá aí? Vamos falando um oi. É difícil esse negócio de live, né? Cada hora a gente tá num canto, numa plataforma, e tem umas que realmente, assim, surpreendem na última hora. Eu não fiz o teste antes, né? Levei uma trollada, porque o Instagram diz que minha conexão não é boa o suficiente. Oi, Clá. Mas tudo bem, né? A gente se vira aqui no Face. O bom do Face é que depois dá pra baixar o vídeo e pôr lá no YouTube. Então, vamos fazendo por aqui. Conversando sobre os oráculos, num pós-Soen, que é bem legal. O Soen é uma época super boa pra gente oracular, pra gente saber, né, das previsões para a próxima roda. Há quem tire a deusa do ano, né, da roda do ano. Eu gosto de tirar no Lita do fim do ano. Mas, tradicionalmente, é nesse festival que a gente tira a deusa do ano, a carta do ano, quem joga tarô, enfim. Tira a carta que vai reger essa próxima roda, né, de Soen a Soen. Oi, Rô, tudo bem? Então, vamos chegando aí, quem tá por aí. E hoje a gente vai conversar sobre os oráculos. Quem tá por aí vai dizer assim, oi! E eu já tô derrubando as coisas aqui. Sandrinha. Fiz uma caixa nova, gente. Olha aqui minha caixa nova. Consagrei ela ontem no Soen. É a caixa que eu vou usar para tirar os oráculos nos rituais. Sheilinha, oiê. Oi, Mara. Tudo bem, gente? Então, viemos correndo aqui pro Facebook, que o Facebook não discrimina as nossas conexões. O Instagram tá muito enjoado pro meu gosto. Mas é uma pena, eu ia colocar lá naquela plataforma que tem gente que segue o trabalho só de lá do Instagram. Infelizmente não deu certo, né? Gente, a ideia dessa live hoje é uma coisa mais interativa, assim. Eu não vou dizer que eu vou tirar carta para todo mundo, até porque nem dá, né? Mas eu quero dar umas dicas sobre oráculos para vocês. E os oráculos, a parte que eu acho mais legal deles é o processo de autoconhecimento. A maioria das pessoas usa o oráculo para adivinação. Ah, o que vai acontecer? O meu amor, a minha prosperidade, a minha vida. Isso é um papel dos oráculos também. Mas, oi Marli, tudo bem? O papel dos oráculos também é uma jornada de autoconhecimento, não só as previsões, as projeções. Eu nem gosto muito dessa palavra previsão, para ser bem sincera. Eu gosto de projeção. O oráculo, ele trabalha muito com as possibilidades. O universo diz pra gente um monte de coisas, as coisas ficam no ar. Quando a gente tem mais sensibilidade, afinidade com esse método, o oráculo consegue traduzir essa mensagem do universo, essa coisa, né? Essas palavras que ficam aí na energia. Então, para quem tá chegando, conversando hoje sobre oráculos, tô vendo aí entrando, gente. A Ivete é a prefeita de Sorocaba.
Eu espero que vocês consigam acompanhar. Ivete também está aí assistindo, a amiga da minha mãe. Oi, Ivete, bem-vinda. Então vamos continuar por aqui, tudo bem? A primeira coisa que eu aprendi sobre os oráculos é que toda bruxa tem que ter um. E bruxa, eu quero dizer no sentido mais amplo que essa palavra tem. Toda pessoa intuitiva, sensível, a mulher selvagem, ela precisa de um oráculo. O oráculo facilita muito essa comunicação com o universo. O que eu vou contar para vocês é como a gente pode usar esses oráculos a nosso favor. Primeira coisa que a gente tem que saber é qual é a nossa afinidade. Existem vários tipos de oráculos. E existem também os vários tipos de tarô. Tarô de Marcélias, o Waite. Vixe, se for buscar aí tem um monte. Tem o baralho cigano. Tem quem tire Oi, Nani. Tem quem tire até com cartas de baralho convencional, esses de jogo, né? Então, primeira coisa, descobrir qual é a afinidade. Qual o oráculo que conversa com você? Qual o oráculo que te conta? Oi, Vilma. Qual que é o oráculo que vai despertar no seu coração a vontade de trabalhar com essa ferramenta, com esse instrumento? O oráculo, ele pode ser, sim, um instrumento mágico. Por que não? É uma maneira que a gente manifesta e que a gente consegue se conectar com essas forças superiores, com essas energias superiores. Então, toda vez que a gente utiliza o oráculo, a gente precisa, sim, estar num espaço legal, criar um espaço sagrado. Ó, aqui eu fiz um altarzinho e tal. Mas, e como que eu faço para descobrir, né? Uma coisa que eu acho bem bacana é você ir vendo. Olha oráculos. Eu trouxe vários aqui na minha caixa mágica. Eu trouxe uns que eu gosto muito de usar. Então, eu tenho aqui o oráculo dos unicórnios. Eu tenho o oráculo dos espíritos animais, os animais de poder. Eu tenho o oráculo da deusa Respira, que é um oráculo mais pro sagrado feminino, ó. Temos também as cartas do caminho sagrado, que é um oráculo xamânico, vamos dizer assim. Tem uns oráculos que são lindos da Claire Barbiero. Esse aqui é o de Atena, é o oráculo das escolhas sábias. Temos o oráculo de Afrodite, que é um que eu gosto bastante também da Claire Barbiero. Esse tá fora da caixinha. Mas, ó, é um oráculo que a gente conversa muito com a nossa autoestima. Oi, Sheila. Oi, Yara, que estão chegando aí. Tem o oráculo da jornada de cura, de Wanda, eu vi que entrou aí também. Juju, tá aí. Oráculo você gosta, né? Quem não gosta de uma cartinha? Oi, Drica! Estava lá no sarau. Hoje também teve live de sarau. A gente também tem o oráculo da Materaçu, que ativa as qualidades da autoestima. Temos também aqui um maravilhoso, que é o oráculo das mulheres e seus poderes de transformação. Temos aqui o oráculo da Sagrada Teia, que foi o oráculo que nós usamos ontem no Ritual de Soen. É o oráculo que também está na meditação lá no canal no YouTube, Respeita as Bruxas da Quebrada. Temos esse aqui que é um tarô, que eu comprei recentemente e achei maravilhoso. O Nosotras. É um deck assim incrível. E aí, eu vou tirar a caixa daqui pra gente ter mais espaço para falar sobre eles. Aí tem aqui uns tradicionais aqui que muitas pessoas têm também, que é o oráculo da deusa. Muitos utilizam esse oráculo para tirar a deusa do ano, usam os círculos do sagrado feminino. Tem este outro aqui também que é lindíssimo, que é o oráculo da Kuan Yin, também para trabalhar as questões do feminino. E esse aqui que é o queridinho de todo mundo, o oráculo das matrioscas, que também é maravilhoso.
Tá, e aí, Mariana, o que a gente faz? Eu vou até botar a nossa matriosca aqui junto com a deusa aqui. Como que a gente faz? Então, a primeira coisa, quando a gente pensa em oráculo, a gente tem que pensar para que eu vou usar ele. Se a minha intenção é trabalhar com atendimento, com adivinação, o tarô é sempre uma boa saída. O tarô, ele tem mais cartas, ele tem um deck de arcanos maiores e arcanos menores, tradicionalmente usado, né, para divinação, mas pode também ser feito jornada de autoconhecimento, principalmente com os arcanos maiores. Esse aqui é o deck do Nosotras. Muito legal, uma iniciativa de um tarô feminista, adoro. Agora, se a minha ideia é fazer uma jornada de autoconhecimento, eu proponho sempre começar com um oráculo mais simples. Quem nunca mexeu com oráculo, nunca fez nada com oráculo, procure sempre um oráculo mais simples. Esses com menos cartas, com imagens, porque a gente pode fazer uma leitura intuitiva. Mesmo o tarô, a maioria desses oráculos, desses materiais, eles vêm com livros junto. Deixa eu mostrar um aqui que tem um livrão. Ó, por exemplo, as cartas do caminho sagrado, que é esse aqui, ó. Ele tem um livrão, ó. Tá vendo? É legal ler o livro? Sim, né? Para você conhecer que material é esse, que carta é essa, o que ela diz. Ela vai contar para você um pouco do caminho do xamanismo, a Jamie Sams, que é a autora desse material. Mas o legal é a gente conseguir se conectar com essas cartas. É legal você conseguir conversar com elas dentro da sua mente e elas te darem as suas respostas. Então, uma coisa que é bacana para começar a estudar os oráculos, separa um deck. Escolhe um que você queira. E aí, a gente pode separar uma carta por mês, uma carta por dia, uma carta por semana, uma carta por lunação. Depende qual é o trabalho que você vai fazer com esse oráculo. Com o tempo e com mais segurança, vocês podem agregar mais oráculos. A Sheila que está aí assistindo, a Sheila Hubert que está aí na nossa transmissão, ela é oraculista também, ela tira oráculos, ela faz a tiragem oracular com vários oráculos, porque ela já faz isso há bastante tempo e tem mais segurança em fazer isso. Agora, para quem está começando a estudar oráculos, é sempre bom um de cada vez. Uma dica que eu dou para vocês que estão aí no mundo oracular, no universo oracular, não precisa ser uma caixa desse tamanho para vocês terem, que eu sou exagerada. Mas é legal vocês terem, onde vocês forem deixar a carta de vocês, instrumentos que limpem os oráculos. Toda vez que a gente faz uma tiragem oracular, a gente está trocando energia com alguém ou está deixando alguma energia naquele material. Então é legal fazer uma limpeza energética. Pode ser com incenso, pode ser com o altar dos elementos, mas é legal que onde você guarde fique algumas coisas também. Então aqui na minha caixa de oráculo, eu tenho aqui uma selenita. Eu tenho todas, eu tenho 3 caixas desse tamanho de oráculo. E todas elas têm a selenita. Nessa aqui, a gente colocou folha de café. A folha de café, ela é ótima para purificação. Vocês podem colocar outras ervas, como por exemplo, arruda, sálvia, eucalipto, outras ervas que trabalhem com a limpeza energética. Pode colocar outros cristais, pode colocar uma oração, uma invocação dentro dessa caixa. Para quê? Porque essa caixa também se torna um instrumento de poder. Quando a gente utiliza os oráculos, a gente está ali com as energias, vou usar isso aqui no ritual. Aí ficou ali com a energia de todo mundo. É legal usar já na sequência? Pode usar, não tem problema, mas tem essa preocupação de que esse material vai estar limpo energeticamente, vai estar bacana. E uma coisa que eu acho muito legal de usar os oráculos, que para mim serve muito e
nas práticas eu observo uma resposta muito legal dos oráculos, é usar nas nossas práticas meditativas. Quem já participou aqui dos rituais, ontem mesmo a gente utilizou, a gente fez uma meditação. A meditação, ela, às vezes ela é confusa na nossa cabeça, a gente não entende direito os sinais, porque a meditação, ela ativa muitos gatilhos do nosso subconsciente. São sinais, são imagens. Ai, não entendi o que eu vi naquela hora, na meditação. Sim, me senti angustiada ou não consegui ver nada, estava confuso. Na volta dessa meditação, é sempre bacana a gente ter um oráculo em mãos para complementar essa informação que o universo está jogando para a gente. Então, a gente tira uma carta para guiar, para conversar. E tudo isso com a nossa palavra-chave, né? Intencionalidade. Então, eu posso ter um oráculo consagrado para as minhas meditações? Sim. Posso ter oráculo só para eu trabalhar com a divinação? Sim. Posso ter um oráculo só para eu trabalhar com os meus processos para eu tirar todo dia? Pode. Os oráculos, eles vão magicamente aparecendo na nossa vida. É assim que funciona. Quem gosta de oráculo sabe que de repente eles brotam. A Nani tá falando aqui que tem maior afinidade com baralho cigano. Sim, cada um vai ter uma afinidade diferente. O que a gente precisa é conhecer os materiais. Eu tenho trabalhado ultimamente muito com esse material aqui da Claire Barbiero, que é o Oráculo da Jornada de Cura. Ele tem sido providencial nessas épocas aí que estamos isolados, porque ele tem umas mensagens muito interessantes. Um que eu tenho gostado muito também de trabalhar com o tarô, que para mim foi surpreendente, que fazia muito tempo que eu não conseguia ter afinidade com o tarô, foi o Nosotras, né? Esse aqui que eu mostrei para vocês. O Nosotras, ele tem um deck extremamente intuitivo, gente. Você olha a carta, você consegue entender o que ela tá falando. Ela conversa com você, ela fala com você, ela te indica muitas coisas. É um tarô muito... O entendimento dele é muito orgânico. Mas agora, olha só, hein? Tem um montão aqui. Vamos escolher um para trabalhar? O que vocês sugerem aí? Vamos lá, escrevam aí. Quem já participou, já viu algum oráculo aqui, certamente, mas vocês têm alguma sugestão de algum desses aqui que a gente possa fazer algumas tiragens? Digitem aí para eu poder saber. Vou deixar que vocês escolham um oráculo. Temos vários. Podemos pensar em tirar uma carta aí para essa temporada de recolhimento. O que a gente pode pensar? Vamos fazer um processo intuitivo coletivo. Ideias, sugestões? Senão eu vou escolher um eu aqui mesmo, hein? Tô tentando enxergar aqui, mas tá tudo bem. Eu tenho Nosotras, amo. É lindo, né, Drica? Maravilhoso, não é? Ele tá conversando com você também? Comigo ele conversa. Vamos de Nosotras, então? Esse é inédito. Gente, olha... Nosotras? Vamos de Nosotras, então. E uma dica que eu dou pra vocês pra guardar os oráculos, que preserva legal, dá pra colocar a folha, as ervas, dá pra colocar os cristais... E ocupa bem menos espaço que as caixas, para quem não tem muito espaço. São saquinhos, ó. Esse aqui é minha amiga Elaine que faz. O perfil dela aqui no Face, acho que é Brava Figurinos. Maravilhoso. Assim, ó, ela borda com teminha. Ó, nozinhos. Vamos pegar o Nosotras, então. Novidade esse do Nosotras, né? Gente, ele é muito legal. Uma coisa que eu gostei muito, e nesse ponto ele me lembra bastante um outro deck que não tá aqui, mas eu tenho também, que é o Mãe Paz. Ele é um deck exclusivamente feminino, não tem nenhuma representação masculina nos outras. Eu acho isso muito legal, até mesmo as cartas maiores dos naipes, não tem o rei, elas falam de realeza. Então a leitura dele também é bem mais sensível. Eu vou pôr aqui os outros oráculos.
Depois a gente vai tirando um pouco de cartinha de cada um, que todo mundo gosta de uma cartinha, né? Unicórnio? Eu vou tirar do unicórnio também. Calma, calma, calma. Temos tempo. Soen é ótimo pra tirar carta. Ontem tirei uma só, né, na meditação. Não tem como tirar um monte de carta naquela hora. Mas estou aqui rodeada de oráculos. Então, estamos aqui com o Nosotras. Então, vou dar uma dica para vocês de como vocês podem organizar essas tiragens. Para quem está começando o trabalho com os oráculos e para quem já tem um trabalho, mas gostaria de agregar outras coisas. Cada um tem o seu formato, gente. Eu sempre digo isso e insisto. Não vai ser a minha pessoa que vai dizer para você que o que tá certo, o que tá errado. Ai, não pode desse jeito, pode desse jeito. Quando a gente começa a construir as nossas práticas, a gente que vai ter a noção do que é o nosso caminho, de como ele funciona, para onde é que ele vai, se é no caminho do oráculo. O oráculo, inevitavelmente, ele acaba passando no nosso caminho. Quando a gente percorre, né, essa jornada mais espiritualizada. Quanin também, tudo bem. Então, vou separar, ó, Nosotras, Unicórnio e Quanin, tudo bem? 3 oráculos pra gente trabalhar hoje. Então, estão aqui. O Nosotras, ele não é um oráculo, tudo bem? Ele é um tarô. Ele tem um site, você pode comprar ele, que é o Nosotras Oráculo, Nosotras Tarô. Ele tem essa versão da edição completa com 78 cartas, que é isso que eu tenho aqui. Mas ele também tem a opção de você comprar só os arcanos maiores ou os arcanos menores. Então, a gente pode fazer de várias formas o uso dos oráculos. Então, se eu quero fazer uma tiragem, uma previsão, uma projeção, eu preciso primeiro me concentrar. O que eu gostaria de saber? Sheila Santos está começando, tá amando? Você usa qual material, Sheila? Você usa o Nosotras também? Oráculo é tudo de bom, né? A jornada oracular, ela é extremamente poderosa, né? E curativa. A gente consegue perceber, pelo menos é o que eu entendo dessa ferramenta, uma abertura muito maior para todos os nossos processos intuitivos. E as mulheres, elas têm um canal, uma ligação com essa intuição muito forte. Então, quando a gente se abre para essas energias, a gente desperta realmente o arquétipo da bruxa, da mulher selvagem, da sábia, da cigana, da curandeira. Porque isso aqui é um caminho de cura também, é um instrumento de cura, né, gente? Então, o de Quanin, ele é lindo, Sheila, o deck é maravilhoso. Eu vou mostrar os decks pra vocês. Esse aqui é o do Nosotras. Atrás aqui ele tem essa Pachamama aqui, ó, com o útero lá em cima, um uterinho, em cima e embaixo. E o deck, eles são desenhos, mas são umas montagens, tipo umas fotos, ó. Não sei se vocês estão conseguindo ver. Mas vamos pensar aqui em tiragens, tá? Uma coisa que eu acho muito legal vocês fizerem antes de usar qualquer oráculo é consagrar os oráculos. O que é consagrar? Consagrar é tornar sagrado. E você utilizar ele para aquilo que você se propôs a fazer, né? Ou a projeção, ou o caminho do autoconhecimento, e variando o uso, intercalando, conhecendo. O meu processo com os oráculos, ele é bastante intuitivo. Eu gosto de ter os livros, leio alguns, não leio todos, mas a maioria eu uso mesmo na comunicação com eles. O que essa carta está me dizendo, o que essa carta está contando para mim. Começou com baralho cigano. Legal, Sheila. O baralho cigano também é muito bom. Eu, particularmente, eu não tenho muita afinidade com ele. Já vi, as cartas são lindas, mas e até assim, a história, né, do povo cigano, totalmente ligado com essa espiritualidade, com essa pegada dos oráculos, eu acho que tem tudo a ver.
A primeira coisa, Mari, faz uma jornada com as mulheres. Ó, o oráculo das matriarcas. Jornada com as mulheres com o oráculo das as 13 matriarcas, Vilma, vamos fazer. Eu tô aprofundando. Esse eu não trouxe aqui porque ele tá lá no meu altar, que eu estou fazendo a minha jornada pessoal com as matriarcas. Então, eu tô aqui com o Nosotras, tudo bem? Tô colocando ele aqui. Esse meu oráculo ele já foi consagrado. Eu sugiro que quando vocês forem fazer consagração de oráculos, utilizem a energia da lua cheia. A lua cheia é uma lua que não tem erro. Você pode consagrar tudo nela. Consagrar, curar. Até para banimento ela serve, porque ela é um coringa. Agora, para quem já tem mais experiência com meditações, com práticas devocionais, com práticas mágicas, a lua nova também é muito boa para isso. Porque a lua nova é a face escura, né? Então, ela representa a introspecção. Então, também é uma alunação que favorece o uso dos oráculos, da intuição, da escrita. Então, tem essas duas opções, tudo bem? Então, vamos aqui, o Nosotras está embaralhado. Alguém tem uma sugestão de pergunta? Tá chegando bem o som aí, não tá travando. Aqui não tá piscando o ao vivo. Facebook gosta de mim, o Instagram não gosta. O Instagram me trollou. Tô chateada com o Instagram. Vocês têm alguma sugestão de pergunta? Vamos lá? Escrevam aí. Vou esperar um pouquinho. Lembrando que os oráculos, eles mostram pra gente sempre possibilidades. Ah, a Mariana tirou na carta que ia sair assim e não deu nada daquilo que ela falou. Gente, o oráculo mostra caminhos, possibilidades. E existe uma questão importante aí, que é a nossa escolha pessoal. Se existem várias possibilidades, uma delas se apresentou mais atrativa que a outra, né? Não foi culpa do oráculo, nem foi culpa da Mariana. A cura envolverá todos os aspectos das nossas vidas. A cura num sentido amplo. Então, vamos ver aqui sobre a cura. Então, quando a gente vai fazer essas tiragens, a gente pensa na pergunta, né? Pensa o que nós vamos saber. Queremos saber se a cura envolverá todos os aspectos das nossas vidas. Eu tirei aqui a carta da temperança. A temperança, ela é um arcano maior do tarô. Vou pegar aqui tem aqui o guiazinho. Eu gosto de usar o guia para nortear a minha fala. Então, quando a gente tem o livrinho, ajuda bastante. Mas não adianta também a gente usar só isso como base. O processo da leitura do oráculo, ele envolve também, além da nossa intuição, a experiência, a afinidade com o material. Às vezes eu pego um que eu nunca mexi e aquele oráculo não diz nada para mim. E às vezes eu posso pegar aquela carta na mão e ela dizer tudo para mim. A temperança, ela aparece aqui nessa carta de uma maneira bem angelical. Eu vou aproximar aqui para vocês verem a carta. Pergunta sobre a cura emocional das pessoas, tá? Cura emocional, pandemia, tá? Se a pandemia dura muito, tá? Então, vamos focar nessas três. A primeira, a cura, de como vai estar essa cura. Depois, no segundo momento, da cura emocional das pessoas. E num terceiro momento, em relação à pandemia. Tudo bem? Então, vamos aqui em relação à cura geral, que foi a pergunta da Sheila. Aqui, essa carta, ela fala de mudança. Ela é uma carta regida pelo elemento água. Ela fala de mudança e de emoção.
Ela é regida pela água e pela terra. Então ela fala da mudança, da maneira como entendemos as nossas emoções. Eu acho que está ligado aí com a resposta também da Clarice. Ela lida com a energia vital. Então, assim, se nós estamos nesse momento que a cura é necessária, temos que nos lembrar também da força que a nossa força interior, que é regida pelos elementos da natureza. Se fala de terra e fala de água, ela fala de solidez. Então, a gente tem que se manter com os pés no chão. Temos que ser racionais nas escolhas, mas a água balanceia aí a solidez da terra, trazendo uma visão empática da coisa. Eu não posso ter cuidado com a saúde global se eu não tenho empatia, se eu não sou capaz de me colocar no outro. Então a carta da temperança, ela traz o equilíbrio. Vejam como isso é necessário nesses tempos. Se a gente fala dessa cura planetária, é necessário que a gente busque um equilíbrio interior. É necessário que a gente coloque esse peso, essa balança da temperança. Então, a temperança, ela transmuta energia. Essa carta também faz referência àqueles antigos alquimistas, os magos, as bruxas, as curandeiras, que transformam a energia que habita em cada ser. Então, a questão toda aí dessa cura de todas as coisas, que foi a primeira pergunta, foi a pergunta da Sheilinha, vai envolver, Sheila, as pessoas encontrarem um equilíbrio. A gente percebe um desequilíbrio grande em tudo, nas falas das pessoas, nas condutas, e a gente liga o jornal, de manhã tá falando uma coisa, à tarde tá falando outra, e os números não param de aumentar, com as pessoas morrendo, e não existe um equilíbrio. Então as decisões, elas sim, precisam ser tomadas com a solidez da terra, ancoradas, estruturadas, né? No entanto, a gente tem que ter uma visão de empatia, a gente não pode falar e daí? Certo? A gente tem que ter a empatia. A terra e a água, elas vão se complementar nessa questão da saúde planetária. Tudo bem? Aí, pensando na cura emocional. Energia vital nos remete. É mais ou menos isso mesmo, né? Não pode ser e daí, né, gente? Então, deu uma travadinha aqui, mas eu acho que voltou aí para todo mundo. Então, agora, pensando na cura emocional, que foi a pergunta da Clarice, certo? O Rafael está perguntando se você recomenda algum desses tarôs para homens. Tarô para homens? Para homens. Tarô para homens, Rafa. Você, especificamente, que eu sei o seu caminho, a sua trajetória, eu recomendo esse aqui, ó. As cartas do caminho sagrado. Ele tem uma pegada xamanuda. No finzinho aqui eu mostro pra vocês, tá? Vou separar só pra terminar essa tiragem aqui, pra não perder a minha linha de raciocínio. Então, a cura emocional não está boa. Já estou dizendo aqui que é um 3 de espadas. E vejam só como esse deck é intuitivo, gente. Olha essa carta. Dá pra perceber que coisa boa não vem. Quando a gente trabalha com o tarô, é muito legal quando a gente pega um deck que conversa com a gente. Olha a expressividade dessa carta. A carta de espadas, elas falam do elemento ar, fala do mundo das ideias. Então a gente tirou primeiro um deck que fala de terra e de água, e agora, uma carta. E agora a gente está tirando uma carta que fala do elemento ar, que é o elemento que rege o mundo das ideias. Como os pensamentos vêm à tona, como que a gente consegue transpor essa ideia para a realidade. Ela fala de intelecto, ela fala de raciocínio, mas também fala de crenças limitantes, de ideia fixa, de mania.
Então, vamos ver. A carta de espada, nesse momento, quando a gente pensa em saúde emocional, não me passou uma boa impressão. Me deu deu até um negócio aqui assim. O 3 de espadas fala de imobilização. Então, olha só como essa carta, ela conversa com a gente. Ela fala de imobilização, ela fala de exaustão, ela fala de bloqueio, de esgotamento. É um tempo de parar. Percebem que conversa muito com os desafios do isolamento social? Quando a gente está em casa há muito tempo, a gente começa a pensar e refletir em muitas coisas. Eu assisti uma live outro dia de uma psicóloga, inclusive a Clá que me indicou. Clá, põe o nome dela aí nos comentários para mim. Quantas vezes as pessoas se perdem em crises de ansiedade, e a gente ouve isso bastante. O alto índice de ansiedade, o alto índice de casos de violência. Outro dia estava passando no jornal também como aumentou o número de vendas de bebidas alcoólicas, que as pessoas estão bebendo muito mais dentro de casa. Então isso indica um desequilíbrio muito grande das ideias. As ideias não estão organizadas. Então este equilíbrio que deveria ter do elemento ar, que traz a racionalidade, não existe. As ideias confusas geram o conflito emocional também. Então, aí, vamos pegar uma complementando a outra, vamos fazer o link. Isso é o bacana quando a gente está fazendo as tiragens. Tentar estabelecer uma conexão de uma carta com a outra. Então, essa carta que falou pra gente, que pra gente conseguir a cura, a gente precisa buscar equilíbrio. Aí, quando a gente pensa no emocional das pessoas, a gente tem essa que fala de uma confusão mental muito grande. Então, se a gente não resolve essa confusão, esse elemento ar, essa imobilidade mental, a gente não consegue sair desse lugar de angústia, desse lugar de sofrimento. A gente precisa buscar. Então, a gente já tem 3 elementos nessa tiragem que indicam o momento de tentar buscar o equilíbrio. Porque o 3 de espadas, ele fala o quê? De necessidade de pausa, de aquietamento. E conversa o quê? Com o nosso papel dentro do isolamento. É difícil ficar em casa? Muito. Não é fácil. Uma coisa é você ficar em casa porque você quer ficar em casa. Outra coisa é você ficar em casa porque você está obrigado a ficar em casa. Né? São 2 ideias aí que não conversam. E para muitas pessoas, ficar em casa é extremamente angustiante, desgastante. Ninguém é obrigado e não é obrigatório, não precisa fazer 300 cursos, ler 500 livros, fazer canal, fazer isso, fazer aquilo. Tem gente que não tá nesse ritmo, a gente precisa respeitar isso, a gente se cobra demais nessa questão da produção de ideias. Então também aproveite esse tempo do isolamento para organizar essas ideias. Luciana Maria da Silva, obrigada, Clá. Depois vocês entram na página dela, ela fez uma live outro dia incrível sobre saúde emocional. Achei muito legal. Então, estamos aí com essas 2 cartas falando da saúde, da cura. E agora, a terceira carta, que foi a pergunta da Nani, sobre a duração da pandemia, né? Digo oi para quem tá chegando aí. Depois, quem não pegou a live desde o começo, eu vou colocar lá no canal do YouTube, Respeita as Bruxas da Quebrada. Quem não se inscreveu, se inscreve lá para ajudar a amiga. Então, vamos ver em relação agora. Eu lembro muito dela com os oráculos, é verdade. Depois manda live para ela. Vamos ver agora o que a gente pode pensar em relação à duração da pandemia. Quem se adaptar sobreviverá. Sempre foi assim, historicamente falando, o desespero nos tira o ar. Isso mesmo, viu? É bem por isso.
aprender no tempo dado, viver o dia a dia, recolher-se, isso, Sheila. O caminho é esse. Vocês veem que as cartas, os oráculos aqui, eles estão apontando nessa direção. Então, vamos lá em relação ao período da pandemia. Eita! Tá vixe atrás de eita aqui, gente. Eu não vou ser... sumiu a palavra? Ser irresponsável para dizer coisas que não estão saindo. Não quero desesperar ninguém, porque não tô aqui para isso. Agora, a gente tem aqui uma carta de paus. As cartas de paus, elas representam o elemento fogo. Essa aqui é o 5 de paus. Olha, gente, fiquem olhando essa carta. Intuitivamente, o que ela diz para vocês? Não sei se dá para enxergar legal aí. Dá para ver, mãe, direitinho a carta? Dá. Mamãe tá aqui me auxiliando aqui nos bastidores. Ela fica ao contrário, né? Tá espelhada, né, gente? Mas eu acho que a imagem tá saindo direitinho, né? Então, a gente tem aí o 5 de paus. As cartas de paus representam o elemento fogo, representam o impulso da vida, representam espiritualidade, capacidade, vivacidade. Essa carta, especificamente, o 5 de paus, indica batalhas. Então, assim, na tiragem, ela representa desavença, ela representa atrito, competição, enfrentamento, de argumentar e de conseguir criar a partir do atrito. Ele é um conflito de ideias. Então, você vê que as pessoas estão se atracando. Então, o que eu entendo dessa leitura com essa pergunta? Enquanto as pessoas continuarem se atracando, disputando, com esse conflito de ideias, põe máscara, tira máscara, é gripezinha, não é gripezinha, tá enterrando pedra, desenterra pedra, não é pedra, é morto, a pandemia vai continuar. Enquanto não houver uma organização das ideias, uma organização das falas, uma organização das políticas de enfrentamento à pandemia, ela não vai acabar. Simples assim. As pessoas estão lutando pela vida, estão lutando entre elas. E temos as nossas lutas diárias nas nossas casas. Muitas pessoas estão sem trabalhar, estão com dificuldade no recebimento do auxílio emergencial. As filas do auxílio em frente às caixas econômicas é uma coisa assustadora. Aquilo é uma batalha pela vida. Então, nós estamos lutando pela vida, mas nós temos que escolher o lado certo para lutar. A gente não pode lutar uns contra os outros, né? É muito difícil isso, porque quando a gente não escolhe os lados que a gente quer defender, como a gente não defende as ideias, a gente tem o chamado fogo amigo, a gente mata quem não quer. Então, as 3 cartas que nós tiramos aí em relação à saúde, elas conversam muito. A gente saiu com os 4 elementos nessa tiragem. A gente começou fazendo uma retomada aí para quem entrou agora. A proposta dessa live hoje é um bate-papo sobre oráculos. Eu trouxe vários aqui. Nós escolhemos aqui alguns para trabalharmos. O primeiro deck que nós escolhemos foi o Tarô Nosotras, que é esse aqui. E as 3 perguntas escolhidas foram relacionadas à saúde, a cura das pessoas, a saúde emocional e em relação à duração da pandemia. Então, as 3 cartas, resumindo aqui essa tiragem, tentando fazer aqui uma análise mais coesa. A gente começou com a carta da temperança, quando a gente falou da cura. A carta da temperança trouxe para nós que essa cura só será possível com um equilíbrio, representando aí a terra e a água. O equilíbrio. A gente tem que fazer a nossa alquimia interna e entender que essa cura vai partir da gente. A segunda carta, em relação à saúde emocional das pessoas, saiu aqui
O 3 de espadas, indicando uma grande confusão mental, um aprisionamento, e dizendo pra gente que é tempo de parar e organizar essas ideias. Pra gente conseguir ter estofo para aguentar o isolamento. Na terceira carta, a gente tem aí em relação à pandemia o 5 de paus, que é uma carta de conflito, de luta. As pessoas estão lutando pela vida, mas estão também lutando umas com as outras. As lutas são tanto internas quanto externas. Cada dia acontece um negócio diferente. É um derrubando o outro, um vai embora, manda embora, aí denuncia, e é conversa, é fake news. Gente, vocês percebem que é uma batalha muito grande tudo isso? É muito assustador. Então vamos tentar nos organizar. A Vilma tem uma frase que eu gosto muito, que o mal é desordenado, né? Vamos nos aproveitar disso, sermos pessoas mais organizadas, para a gente conseguir enfrentar essa fase que é extremamente caótica. Tudo bem? O que vocês acharam disso? Quem aí já tinha visto alguma coisa parecida nos oráculos? Quem já tinha sentido alguma coisa desse jeito? Contem pra mim. Escrevam aí. Pra eu poder saber como que tá aí a interpretação de vocês. Estão chocadas? Não estão chocadas? Drica, você que falou que já está aí com o Nosotras, você tem percebido essa resposta dele, assim, bem intuitivo? Conta pra mim. Vamos lá, pessoal, o que vocês me dizem? Eu não consigo ver o que está escrito para cima, porque se eu for mexer aqui, ó, minha mão não alcança o celular. Eu vou me dar mal. Tá, eu vou recolher aqui esse deck, para dar tempo da gente olhar os... Eles vão se comer uns aos outros e nós vamos assistir pela live. Isso, vamos fazer live das pessoas comendo uns aos outros. Porque a gente precisa restabelecer esse equilíbrio emocional. É encontrar esse tempo de reflexão e organizar o nosso elemento ar. O elemento ar, ele é maravilhoso para criar, para dar ideia, para inspirar, mas ele é o elemento da confusão mental também, quando ele está em desequilíbrio na gente. Lá no canal Respeita as Bruxas da Quebrada tem uma playlist bem legal sobre os elementos da natureza, para quem quiser saber mais. Aqui, tudo bem? Uso mais para o sagrado feminino. Também, Drica, perfeito. Eu acho que a concepção dele foi para isso. É que eu achei ele tão assim visceral para leituras, que eu tenho usado ele para leituras também, para atendimento, e ele tem sido bem, sabe? Pá! Na veia. Não perguntei nada sobre a pandemia. Foi bem objetivo, né, Sheila? Eu também achei. Esse tarô, ele me surpreendeu por isso. Ele tem umas respostas assim meio objetivas. Conforme a gente vai adquirindo afinidade com os oráculos, eles vão conversando. Você tira a carta e já fala, né? Ou, ai, que legal, ou, ai, caramba, né? A gente vai oscilando entre o muito bom e o muito ruim. Né? Porque os oráculos, eles trabalham assim. A nossa ordem interna determinará a ordem externa. Exatamente, viu? Mas é esse movimento. Drica, se você não sentir a vontade de perguntar de pandemia, não precisa. Assiste sua live lá no Sarau, que piscianos gostam mais do amor e que o amor nos salve, né? É que essas perguntas surgem, né? A angústia, ela tá aí para todo mundo. Então, vamos para o próximo oráculo? Que tal? Próximo oráculo, oráculo queridinho aqui da população minha, oráculo dos unicórnios. Eu gostei muito de utilizar esse oráculo para respostas inspiradoras. Esse oráculo, ele tem um deck
O deck são as cartas, tá, gente? Quando eu disser deck, se ficou essa palavra assim, o que é deck? O deck são as cartas. Ele tem um deck incrível. Aqui é a parte de trás dele, ó. E a frente dele são imagens de unicórnio. Não gostei muito da resposta da minha pergunta, por dependermos da colaboração e consciência de outras pessoas. Resumindo, estamos lascados, rindo, mas é de nervoso. Nani, você sabe como os oráculos funcionam assim, né? O tarô, principalmente, quando a gente faz essas perguntas muito objetivas, ele também é objetivo nas respostas. Mas, infelizmente, essa resposta eu acho que a gente já sabia, né? A gente só pediu a cartinha para confirmar. A gente depende do outro. Hoje eu assisti um vídeo sobre análises astrológicas e a pessoa que estava lá fazendo o vídeo, ela falou que mais do que nunca a gente percebe o quanto a gente depende da nossa comunidade. Vivemos em grupo, né? Então o grupo ou nos salva ou nos condena. O oráculo dos unicórnios, gente, ele é de fato um oráculo. Ele é diferente do tarô. O tarô, ele tem os arcanos maiores, os arcanos menores, são 78 cartas. Os oráculos em si, eles não têm uma quantidade de cartas definidas. Cada oráculo é de um jeito. Tem oráculo que tem 5, 10, 15, 20, 70 cartas. Depende do oráculo. Depende. Esse aqui dos unicórnios, ele tem 44 cartas. Ele também vem com um livrinho. Esse aqui, ó, bem mais fininho, ó. O que eu acho bacana dos oráculos é que geralmente eles trabalham com uma imagem e uma palavra, né? Alguns dos que eu tenho aqui, a maioria deles, aliás. Uma imagem e uma palavra. Então você pode fazer várias inferências e tirar para várias coisas. Você pode pensar na volta das jornadas meditativas, você pode tirar uma carta para o dia, você pode pensar naquela palavra para trabalhar um atributo da sua vida. O que eu faço para resolver uma palavra para me ajudar a lidar com a minha angústia no dia de hoje? Tirou ali uma palavra de ordem. As mulheres salvarão o mundo. Sim, porque juntas somos mais fortes. Então a gente tem aqui o oráculo dos unicórnios. E ele é um oráculo que assim, para mim, ele diz muito sobre inspiração. Os unicórnios, eles são seres fantásticos, seres mágicos, fantásticos. Podem ser animais de poder, podem ser animais aliados. E eles trabalham muito com o nosso imagético da fantasia. Então, quando a gente está muito preso à racionalidade, eu acho que os unicórnios trazem essa leveza para a gente conseguir se desprender disso. Então, deixo para vocês aí, vamos ver quem vai fazer as perguntas em relação à inspiração ou à espiritualidade, que eu acho que o unicórnio também está muito ligado às questões da espiritualidade, independente de qual seja o seu caminho. A espiritualidade, ela é uma maneira da gente se conectar com o sagrado, com o divino, independente do nome que tenha. Se é deusa, se é Deus, se é Buda, se é Krishna, né? Indifere. É a espiritualidade que vai trazer muito, principalmente nesses momentos de isolamento, nesses momentos de desafio, um equilíbrio. É bem bacana a gente utilizar essa ferramenta para a gente se conectar com essa espiritualidade que muitas vezes a gente se desconecta. Então, vamos lá? Perguntas? Perguntas. Vamos tirar uma cartinha do oráculo dos unicórnios. Vamos lá? Alguém? Se não, eu tiro uma aqui genérica, contando pra gente sobre o que a gente pode esperar desse caminho. Qual é a postura mais adequada para uma quarentena feliz? Muito bom. Gostei dessa pergunta. Qual a postura mais adequada para uma quarentena feliz? Então, nos concentrando. Sai. Tá fazendo pão. Então, vamos lá. Eu quero pão. Voltando dos nossos rituais, hein?
Então vamos lá. Qual é a postura mais adequada para uma quarentena feliz? Quando a gente usa os oráculos, da mesma maneira que nós utilizamos o tarô, quando a gente quer fazer uma pergunta, precisa de uma indicação, a gente também sempre se concentra, né, nisso que a gente está perguntando. Então vamos lá. Que postura devemos ter para essa quarentena feliz, tranquila? Uau! Gente, eu adoro isso, é muito marmelada. É a carta da imaginação. Esse deck aqui, ele tá em inglês, tá, gente? Mas assim, existem vários aplicativos hoje que você tira a fotinho assim do que você quer traduzir e já traduz a tela instantaneamente. Essa carta diz pra gente projetar uma nova realidade. Dê a si mesmo a permissão de sonhar. Acredite em possibilidades ilimitadas. Então, é a questão da gente ter uma comunicação com a nossa mente, permitindo criar, permitindo imaginar, dando-nos às vezes a permissão de fazer coisas que não fazíamos antes. Ah, eu não tenho tempo para nada. Agora você tem um monte de tempo. É uma questão de aproveitar bem esse tempo. E por que não usando a imaginação, né? Cantar, bordar, costurar, pintar, meditar. Exatamente, viu? Mas é bem por aí. E assim, complementando o que tá aqui na carta, que eu acho legal quando vem um livrinho que dá mais uma indicação. A imaginação, ela é livre e mágica. No fundo dos nossos corações, a gente pode acreditar em qualquer possibilidade. Quando você cresce, você acaba indo para esse mundo real e esquece da sensibilidade de pensar, de criar, porque a responsabilidade da vida adulta, da vida real, coloca a gente num lugar de não imaginação, de não criação. Mas a gente tem que voltar a essa conexão, porque a imaginação é um dos instrumentos mais poderosos para manifestar os nossos desejos. Então, pense nessa imagem. Eu vou colocar de novo aqui essa imagem, gente, ó, congelando aqui a imagem da imaginação, da carta da imaginação. Esse cavalo alado que te coloca os seus sonhos diários e poderosos para a criação da sua realidade. Imagine você montado nesse unicórnio alado, sendo conduzido nesse caminho de imaginação, de sonho, para tornar essa realidade menos dura, para você conseguir se conectar com essa realidade mais amigável. E assim, tenha paciência para ter essas visões manifestadas. Essa carta te encoraja a pensar cada vez mais alto e acreditar que você não precisa fechar a sua mente. Você é capaz de criar e é capaz de imaginar. Hoje eu estava ouvindo na live do Sarau, do Sobrenome Liberdade, a condutora lá das atividades, ela estava perguntando em relação à capacidade criativa dos artistas. E muitos disseram dessa coisa assim, de não estar conseguindo produzir. E olha só, a gente parou aquela conversa, mas ela continua, né? As cartas estão todas conversando. Quando a gente volta nessa carta aqui, que foi a carta que disse pra gente de tempo de parar, da confusão mental, quando a gente pensa na leveza, é a imaginação que vem nos salvar. Então, assim, a arte salva. A arte vai nos curar. Seja ela música, seja ela poesia, seja ela bordado, pintura. A gente tem que começar a pensar perdi a carta. No não julgamento. Não tem uma pessoa, o fiscal já passou, o fiscal da arte já passou. Linda essa carta, né, Sheila? Vamos tirar mais uma? Tinha uma outra pergunta aí, eu não vi, acho que foi a Sheila da Esperança. Dá uma olhada pra mim aí, mãe. Sobe um pouquinho os comentários.
de esperança. Eu lembro... Esperança em dias melhores? Esperança em dias melhores. Eu acho que essa carta da imaginação já deu uma... Ufa, mas vamos perguntar aos unicórnios. O que a gente pode aguardar das esperanças em dias melhores. Somente para dar uma quebrada naquela carta daquele povo se atracando, né? Para esperança de dias melhores. Só que não. Sim. Gente, é marmelada mesmo. A carta que saiu aqui foi a carta do apoio. Peça por ajuda. Nutra a si mesmo, cuide de si mesmo. Descanse. Tempo para você. Olha isso. A gente tem aquelas cartas das pessoas se atracando e a resposta para isso é o apoio. Suporte, né? Suporte é apoio em inglês. E olha como essa carta, ela é significativa e forte. A gente tem aqui a imagem da moça segurando bem forte nesse unicórnio que conduz ela nesse caminho de carinho, de aconchego. Então, a solução para essa esperança nos tempos de quarentena é você se sentir apoiado. O isolamento social, ele é um grande desafio. Então, se você não está se sentindo bem, peça ajuda. Busque apoio. Não é porque não estamos presentes que a gente não pode ter as nossas redes de apoio, as nossas redes de proteção. A gente tem WhatsApp, a gente tem telefone do amigo, liga, faz chamada de vídeo. Precisa ver, gente, precisa ver as pessoas, a gente precisa interagir, né? Então isso é muito importante nesses momentos. Desligar um pouco a televisão para sair daquele lugar de angústia que é o jornal. 5.000 mortes, não sei quantas mil mortes, hospital, vala comum, corpo jogado ali de qualquer jeito, e ir para um lugar que você pode ter esse apoio. Então tem live de um monte de coisa. Hoje teve live do Sarau Sobrenome Liberdade, foi a coisa mais linda, gente. Tem live de música, tem live tem live no YouTube, tem live no Instagram. Só eu que não consegui fazer live no Instagram. Mas tem live lá no Instagram também. Então, a gente tem que construir, exato, Vilma, essa rede, essa teia, essa rede de apoio, né? Porque um ajuda o outro. Então, eu tô aqui, pra mim, essa coisa da live, ela é muito... É legal, mas é esquisito também, porque eu gosto de estar junto com as pessoas, eu gosto de abraçar, de estar e falar com a mão, assim, pegando a pessoa. E é engraçado que quando a gente faz a live, a gente percebe essa interação. Então, assim, busquem ajuda nesse momento. Se vocês estão se sentindo solitários, angustiados, né? Assistam a live que eu comentei com vocês da psicóloga da Luciana, que tá aí nos comentários, sobre essa questão da ansiedade. Eu achei muito legal as coisas que ela trouxe. E a gente precisa construir essa rede, né? Ir em busca de apoio e apoiar também. Sim, sempre que a gente pode ajudar, gente, é uma coisa legal. Se eu me sinto equilibrada nesse momento, por que eu não ofereço a minha ajuda? Né? Se a contribuição que eu posso dar nesse momento é trazer, por exemplo, essa live, conversando sobre oráculos, para tirar um pouco a cabeça das outras preocupações, eu posso fazer essa doação. Amanhã pode ser uma outra pessoa fazendo outra coisa. Vou assistir uma live de poesia, vou assistir um bate-papo de músicos. Tem as lives do Música para Curar o Mundo, exatamente, Drica. Né? Então vamos, gente, é assim, é apoio que a gente precisa, né? Mais uma pergunta para os oráculos dos unicórnios, pessoal, vamos lá. Quem manda? Nessa questão, né, do emocional, da espiritualidade, porque os unicórnios trazem isso pra gente. Mais alguma coisa aí? Peguei pouca água. Tô falando mais como da cobra. Mais alguma pergunta pro oráculo dos unicórnios?
Falta muito pro Bozo cair? Não sei se os unicórnios vão responder isso, mas vamos lá. Olha. Olha, Vilma. Tá vendo? Olha a cara do unicórnio. A cara dele de triste. Ciclos. Unicórnio para dar um coice. Mas veja a carta que saiu, né? E essa carta fala que tudo tem o tempo certo. Honre os seus próprios ciclos e pense na magia da lua. Porque a lua, ela traz essa manifestação da ciclicidade. Então, assim, falta muito para ele cair, ele tem um ciclo. Eu acredito que o ciclo dele está acabando. Eu prefiro pensar desse jeito. Tudo indica aí uma quebra, né, na gestão dele, uma quebra nas relações. A gente percebe essa coisa dos ministro entra, ministro sai, e agora as últimas denúncias que tiveram, mostra pra gente que tem alguma coisa estranha. Eu assisti algumas coisas, algumas falas de alguns astrólogos, dizendo que sim, esse ciclo dele está terminando. Uma lua minguante para ele, sim, certamente. A gente tem a lua cheia agora, chegando, mas na sequência a gente já pensa. Porque tudo é cíclico. Às vezes a gente sente que que a coisa não vai, a coisa não desenrola, e a gente não pode forçar também. Porque cada coisa tem um tempo de acontecer, tudo tem um lugar de acontecer. Quando a gente tem projetos, relações, oportunidades, todas as coisas acontecem no tempo que tem que acontecer. Então, esse unicórnio, ele aparece, né, para lembrar a gente, pra gente se conectar com a Mãe Terra e com o ritmo natural dos ciclos. As folhas caem, as flores crescem, e a gente acaba de sair de um Soen, acabando uma roda e começando outra. Então essa carta também conversa, né, com esse começo. A gente está começando uma nova roda agora. Então a gente tem que ter paciência para alguns processos, tem que dar tempo para as coisas acontecerem. A sabedoria dos ciclos. Teremos muitas mortes no Brasil? Vamos ver. Não sei se esse oráculo também vai dizer isso, porque ele tem algumas... Eu acho que essa carta dos ciclos conversa bastante, mas vamos ver aqui o que esse oráculo nos diz em relação às mortes. Eu penso que quando tudo isso acabar, a felicidade será total. Com certeza. Ele não fala de quantidade. Esse oráculo, ele não mensura. Mas ele está dizendo... quando eu perguntei sobre as mortes aqui, ele apontou a carta da liderança. Tenha uma liderança, compartilhe suas mensagens e inspire poder, inspire empoderamento. Então eu acho que essa carta, ela diz para nós da necessidade de liderança que nós estamos precisando para enfrentar. A gente não tem essa figura nos liderando, né? Então acho que esse número de mortes, o número de doenças, está muito relacionado com a maneira que as coisas vêm sendo conduzidas pelos nossos gestores. Né? Em São Paulo a gente tem um isolamento publicado, garantido de diário oficial, mas a gente não tem consciência das pessoas. Por quê? Falta de liderança. Então não tenho como mensurar se a gente tem muitas mortes ou não, porque esse oráculo especificamente, ele não fala de números. Ele fala de atributos. Mas eu acho que aqui pra gente conseguir vencer, a gente precisa dessa figura, da figura da liderança. E aí, complementando o que essa carta está dizendo, leadership.
tá vendo? Ó? Ela fala assim, é tempo de encontrar uma liderança. Uma liderança na qual a gente acredite. Uma liderança que fale com verdade, que fale com propriedade, com poder. Esse unicórnio diz pra gente se levantar e ver, para não ter medo de se levantar. Então a gente precisa dessa figura de uma liderança para conduzir essa situação. Essa luzinha no chifre lembra bem a consciência, sim. Então você vê que a gente acabou tirando 4 cartas dos unicórnios. As 4 cartas que saíram aqui, né? A imaginação para conduzir como a gente lidar com a pandemia de maneira saudável. Na sequência, como a gente pode ter esperança. A esperança reside no apoio, na rede de apoio. A outra questão foi em relação à nossa liderança, e as 2 cartas aqui elas vão conversar, então eu vou colocar juntas em relação à política, em relação ao número de mortes, né? A gente enfrenta ciclos, que a gente tem que ter paciência de esperar os ciclos, e que a gente precisa uma figura de liderança que possibilite esse enfrentamento. Então aqui eu vou fechar o deck dos unicórnios. Esse verde remete à cura, né? Como a gente precisa, né? Desse líder curado. Então eu vou tirar e vou pegar aqui agora o outro oráculo que vocês escolheram. Ah, tá aqui o negócio que eu tinha perdido. Que é o oráculo da Kuan Yin. Desculpem aí. Esse oráculo da Kuan Yin, ele também tem um deck maravilhoso. Eu vou mostrar para vocês, ó. Aqui é a parte de trás do oráculo da Kuan Yin. E cada carta tem uma imagem diferente de Kuan Yin, ó. Cada um trazendo um atributo dessa deusa. Kuan Yin, para quem não sabe, ela é uma deusa oriental, né? Então ela aparece na cultura japonesa, na cultura tibetana, na cultura chinesa, na cultura hindu também, em alguns aspectos. E ela é a mãe da misericórdia, ela é a mãe da compaixão. Ela abençoa todos nós com seu amor incondicional. E ela trabalha muito também as questões da autoestima, da nossa cura interior, da capacidade que a gente tem de perdoar e ser perdoado. Ela trabalha muito também com a energia do perdão. O oráculo da Kuan Yin também vem com um livrinho de orientações de cada carta. Esse aqui é da editora Madras, mais fácil de encontrar. Oh meu Deus, eu quero os 2. São lindos os decks, né, Sheila? Oráculo, gente, é um vício. Você começa a comprar aí quando você vê, você tem 3 caixas de oráculo. É uma loucura, gente. E aí, assim, o que eu acho legal, quando a gente vai conhecendo oráculos, é que a gente tem a possibilidade de se afinizar. Então, assim, para cada coisa você pode achar um oráculo. Oráculo vicia, verdade. Então, por exemplo, eu posso usar um oráculo só para as questões do sagrado feminino, eu posso usar um oráculo para fazer as previsões. Agora, o oráculo de Kuan Yin, ele faz orientações sobre o divino feminino. Ele
ele é constituído desse jeito. Então agora eu faço para vocês, né, a sugestão de que vocês façam perguntas relacionadas aí ao sagrado feminino, à ancestralidade feminina, a questões que dependem da amorosidade, né? Porque assim, quando a gente às vezes fala de sagrado feminino, divino feminino, então é só para mulher? Não, não é assim. A gente tem energias que conversam dentro da gente, né? E elas precisam também estar em equilíbrio. Então, assim, o masculino e o feminino, eles são energias que se complementam e caminham juntas. A gente precisa ter essa perspectiva da polaridade e do equilíbrio. Claro, existem atividades e coisas que são exclusivas para as mulheres, né, no sagrado feminino, da mesma maneira que existe o trabalho com o sagrado masculino, que é feito para homens. Nessa trajetória aí de cura, o Rafael Nóbrega, que estava em algum lugar aí na live, tem um trabalho muito legal com o sagrado masculino, para quem tem interesse em conhecer, sugiro que eu procure. Então, gente, vamos pensar então agora na energia de Kuan Yin, nesse potencial de compaixão, de perdão, de amorosidade, que Kuan Yin possa, né, com a sua chama e seu dragão, trazer a sua energia curadora para nós. E ela fala muito também para nós de evolução espiritual, evolução da consciência. Qual a mensagem da espiritualidade para a superação do medo do futuro? Que bom isso, pergunta forte. Então vamos ver o que a Mãe da Compaixão nos diz sobre a superação do medo. O que podemos esperar? Saiu a primeira carta do oráculo aqui, que é a carta da lua de bambu. Acho que dá para ver, gente. Olha que carta linda. Não existem equívocos no universo. Todos os acontecimentos, circunstâncias e situações desenrolam-se com o ritmo e a inteligência do plano divino. Se algo acontece com você nesse instante, então também é perfeito. O tempo divino é o tempo da perfeição. É seguro confiar. Então, assim, ela é uma carta que fala de confiar nesse divino, nessa espiritualidade. Porque ela pergunta assim, você pode estar se perguntando se um dia as coisas vão se harmonizar. A gente está numa jornada em meio ao caos. Isso vai acabar? A resposta é sim. O tempo divino está sempre em ação. E se a gente deixa que as coisas fluam, elas vão acontecer. Então a gente volta aqui, eu até guardei, mas não devia ter guardado. Olha, estava aqui bem em cima. Eu acho que essa carta aqui, ela vem conversar com essa aqui, ó. Eu vou até colocar os unicórnios aqui de novo. do apoio e da imaginação. O bambu chinês ensina para nós a sabedoria do tempo divino. Ele demora para crescer. O bambu, não sei se vocês sabem, ele não fica daquele tamanhão assim rápido, né? Ele demora para ser um brotinho. E aí, para formar a raiz, para que ele finque. Então, a gente tem que pensar que esse tempo divino, esse tempo da lua de bambu, também é isso, é tempo da gente estabelecer e entender as nossas raízes, confiar nesse tempo, porque as crises acabam, as crises passam. E a gente tem que ter o tempo do preparo. E assim como os ciclos da lua que mudam, a gente tem um desenvolvimento que também é cíclico. E a gente tem que dar tempo para ele amadurecer.
Vamos ficar em paz e tentar ouvir esse ciclo interno, tentar desenvolver esse caminho da espiritualidade, esse caminho da compaixão de Kuan Yin, e compaixão principalmente conosco, não sermos tão duros no nosso auto-julgamento. Tudo bem? Mais alguma pergunta para Kuan Yin? Bem bonita essa carta, né, Vima? Ai, que tudo. Eu acho esse deck, assim, a coisa mais linda. Mais uma perguntinha. Vou embaralhando ele aqui. Mais alguém? Perguntar mais alguma coisa? Senão eu tiro uma carta pra gente encerrar essa live. Última embaralhadinha. Sem perguntas, então. Tem aí? Caiu, né? E voltou. Não tem perguntinha, não. Então, eu vou tirar, já que não temos perguntas, vou tirar uma carta para o Brasil, o que nos reserva o futuro. Vamos fechar com essa pergunta, o que nos reserva o futuro? Nossa, essa é uma carta bem bonita aqui. Saiu o Trono de Lótus. Aqui. Esta carta do Trono de Lótus. A sabedoria do Lótus ilumina a nossa amada Mãe Kuan Yin. E a mesma luz que brilha os corações das pessoas. É preciso coragem para confiar na própria luz interior, para que se possa chegar a esse trono de espiritualidade, especialmente quando a luz que está em volta não nos ilumina, não nos é favorável. É o momento de confiar na sua orientação interior. Tenha fé em seu coração. Saiba que você é divino. E tem muitas situações que os nossos caminhos não são claros. E a gente fica em busca de um mestre, de um guru, alguém que nos diga alguma coisa que faça sentido. E muitas vezes a gente se beneficia, claro, dessas ajudas exteriores, mas a gente tem que aprender a fazer também as nossas próprias conexões. E a gente está muito próximo das nossas sabedorias, porque a gente cria um hábito de acreditar que as outras pessoas sempre sabem mais. Então, pensando assim nesse futuro do Brasil, eu acho que as pessoas, a população como um todo, tem que aprender a confiar em suas sabedorias e se voltar para esse olhar compassivo de Kuan Yin, para que quem ocupe esses tronos e esses lugares de liderança não sejam pessoas que guiem a gente só porque a gente acha que ele tem que estar lá, porque a maioria acha que ele tem que estar lá. Essa carta ela fala muito de discernimento e do cuidado que a gente tem que ter com o nível de influência que o outro que está nesse lugar de poder exerce sobre nós. Então é o momento da gente refletir a nossa liderança. E aí, de novo, as cartas se conversam. E essa aqui está conversando com essa aqui, né? Que conversa também com os ciclos. Então a gente tem mais uma jogada que se complementa. Kuan Yin diz para nós, para a gente ter esse cuidado, porque a gente não se move em rede de apoio e a gente não tem confiança nas coisas que a gente acredita, porque a gente precisa de uma liderança coerente, amorosa,
generosa. Né? Então, assim, pensando nesse trono de lótus de Kuan-Yin, né? E fazendo até uma aqui na carta, não sei se vocês conseguem ver, né? A Kuan-Yin sentada nesse trono segurando esse lótus. A impressão que me dá, assim, é que a deusa, ela entrega pra gente essa sabedoria, a gente não sabe o que fazer com ela. Então, vamos pensar nessa generosidade de Kuan-Yin, nessa compaixão de Kuan-Yin, para aprender a olhar também com generosidade e pedir que Kuan-Yin, na sua iluminação suprema, alcance, né, os ocupantes dos poderes com a sua luz, com a sua sabedoria, com o seu discernimento. E a saída vai ser sempre o apoio, a rede. Isso ficou bem claro em todas as tiradas que nós fizemos, né? Então, vamos fazer um apanhado geral aqui, né? Nós começamos com o Nosotras, mostrando pra gente uma sequência de equilíbrio que nós precisamos alcançar entre os elementos da natureza, e mostra, sim, batalhas, né? Então, nós estamos num período de batalhas internas, batalhas externas, e que se a gente não encontrar esse equilíbrio, a coisa não vai fluir. E aí a gente partiu para o oráculo dos unicórnios, nos trazendo um pouco de conforto, nos indicando que a solução é interna, para a gente sobreviver a essa pandemia, para a gente sobreviver ao isolamento. A gente precisa de rede de proteção, a gente precisa de rede de apoio e a gente precisa confiar na nossa imaginação. E quando a gente pensa numa questão macro, Brasil, país, doença, a gente tem duas cartas que conversaram também aqui com a gente em relação aos ciclos e à liderança. A gente tem que confiar e acreditar também, porque se a gente não acreditar nisso, a gente pira, que cada ciclo tem seu começo e tem seu fim. E que o momento é um momento que pede uma liderança justa, coerente, e é uma coisa que infelizmente a gente não vê se manifestando. E aí a gente tem depois, finalizando as tiragens, o oráculo de Kuan-Yin, né, trazendo pra gente essa questão dos ciclos novamente com a carta da lua de bambu, mostrando pra gente que a gente tem que aguardar a sabedoria do tempo e a sabedoria do divino. Então, nesses momentos, é extremamente importante a gente ter uma conexão, independente de qual seja, com a nossa espiritualidade, para que a gente confie nesses processos do tempo, né? E mostrando para nós, nesse finzinho dessa tiragem, o trono de lótus, né? O trono de Kuan-Yin. Dizendo pra gente que a gente não pode se enganar com uma pessoa que está num lugar de poder, que pode ser que aquilo que aquela pessoa fale não seja o que a gente precisa escutar. Não vou citar nomes, tá? Porque eu não sei se de repente vai que o Facebook que me derruba aqui. Não vou citar nomes. Mas é um momento, sim, da gente questionar as nossas lideranças, porque em tempos como esse, que nós precisamos nos unir, nós não podemos ter uma liderança que diz o contrário. Certo? E aí, pessoal, gostaram? Muitas coisas, né? Que os oráculos nos dizem. Arrepiei. O oráculo arrepia mesmo. É um negócio, assim, impressionante. Espero que vocês tenham gostado da live. Vou colocar ela lá no YouTube. Quem ainda não se inscreveu lá no canal, se inscreve. Respeita as Bruxas da Quebrada. É um projeto quarentener, né? Que eu pretendo continuar depois da quarentena, para ser mais um canal de comunicação. Vou fazendo as lives aqui na página. Eu vou descobrir porque que o Instagram não gosta de mim. Se der, eu faço uma por lá também, né? Mas eu espero que seja uma forma aí de vocês se aproximarem
desse instrumento. Ah, adorou! Que bom, Vilma, que você gostou. Fico bem feliz. Oráculo é um negócio que eu gosto muito. Eu vou fazer um vídeo sobre oráculos também para colocar lá no canal, né? Contar um pouquinho para vocês a história dos oráculos, enfim, uma coisa mais para vocês terem mais ideias. Rô, gostou, Drica? Ai, gente, obrigada. Fico muito feliz que vocês gostaram. Uma deusa para ajudar a clarear a quarentena. Boa. Minha mãe tá dando uma ideia aqui. Para encerrar de verdade, verdadeira, do fundo do coração, vamos tirar uma deusa para nos ajudar nesse período? Então eu vou deixar aqui, vou pegar aqui o oráculo da deusa. Mara gostou também? Que bom, fico bem feliz. Vocês estão gostando. Vamos tirar uma deusa. Para nos guiar nessa quarentena. Vamos lá? Ô, Sheila, obrigada. Que bom que você gostou, ficou feliz. Então, vamos tirar uma deusa? Quem será que pode nos ajudar? Vamos fazer igual o Chapolin. E agora? Quem poderá me defender? Vamos ver, quem será que pode nos orientar? Que seja uma deusa boa, né, gente? Sair calha aqui, eu juro que eu saio correndo. Ai, ai. Vamos lá. Vamos pensar aí, gente. Pensa comigo para dar certo. Uma deusa para nos guiar com sabedoria neste momento de quarentena. Quem será? Pois é, né, viu? Tô entrando em cali. Calma, gente. Não chama que ela vem. Vamos pensar numa deusa aqui. Vamos lá. Corninho! Ufa! Então, uma deusa, gente, para nos guiar nessa quarentena. Ligada à cura, ligada à compaixão, ligada a amor universal, ligada a todos os nossos processos de encontro com a espiritualidade. Lembrando que Kuan-Yin é uma manifestação de um avatar muito poderoso no budismo, né? Uma manifestação de Buda, o Buda feminino. Então, que bom que será Kuan-Yin que vai nos ajudar nessa jornada, para que haja compaixão, para que haja um olhar amoroso e atento. E Kuan-Yin é uma mãe extremamente acolhedora e generosa. Então, nos momentos de desespero, que essa carta aqui nos trouxe, essa carta aqui do equilíbrio emocional, que seja Kuan-Yin aquela que vai nos orientar. Eu esqueci de tirar o negócio do celular, agora tem alguém mandando mensagem, ele tá... Acho que vocês estão ouvindo aí o aí. Né? Mas eu acho que estamos bem guardadas por Kuan-Yin. E para quem quiser saber mais sobre oráculos, tiver interesse em se consultar, eu faço atendimento oracular também. Atendo com oráculos, com tarô. Também faço a mandala astrológica da deusa, que é um outro método oracular terapêutico. Quem tiver interesse pode mandar mensagem aqui no privado no Face. Quem tiver meu WhatsApp pode mandar no WhatsApp, tá bom? Também faço atendimento, agora estou fazendo atendimento à distância. A gente pode conversar sobre isso. Precinho bem acessível, a gente combina valor, combina tudo. Fiquem tranquilos em relação a isso. Tranquilos e tranquilas. Vou me despedindo por aqui. Espero que tenham aproveitado essa live. Ela vai estar lá no Facebook. No Facebook não, desculpa. No Instagram. Olha, gente, não sai. No YouTube.
Daqui a pouquinho, já carrego lá, já baixo. E vocês podem acompanhar lá. Espero que fiquem bem. Fico à disposição, tá, gente? Para conversar, para atender. Quem quiser fazer o atendimento oracular, fico à disposição, pode me procurar. A gente combina direitinho. Vou me despedindo por aqui. Se inscrevam lá no canal. Respeita as Bruxas da Quebrada. Acompanhem aí as lives. Acompanhem as lives aqui de bruxaria, de espiritualidade. Acompanhem a música para curar o mundo. Acompanhem agora que vai ter live dos saraus. Sobrenome Liberdade, Sarau do Grajaú. Vamos fazer a quebrada se movimentar. Tudo bem? Eu tô bem Jornal Nacional hoje, gente. Eu só botei uma camiseta, mas eu tô com um shortinho meio de dormir aqui, tá? Um beijo enorme pra vocês. Que a deusa abençoe a todos e todas grandemente. Fiquem bem, fiquem em casa. E nós vamos vencer, porque nós temos... Cadê? Perdi a carta. Cadê? Aqui. Temos ao nosso lado a Divina Mãe Kuan Yin. Beijão, gente. Abençoados sejam todos.